mar da Baía de Todos os Santos recuou 3 metros em menos de 2 segundos. Pescadores na Praia do Bonfim viram a água desaparecer sob seus barcos. Ninguém entendeu o que estava acontecendo. Ainda. A 47 quilômetros de altitude, um objeto de 180 metros cruzava a atmosfera a 22 quilômetros por segundo. Ele vinha da direção do Atlântico Sul, invisível até os últimos minutos. Radares civis não o detectaram. O alerta chegou tarde demais para qualquer evacuação. Salvador tinha 2,9 milhões de pessoas vivendo a menos de 8 quilômetros da costa naquele momento. O Pelourinho estava cheio. O elevador Lacerda tinha fila. A feira de São Joaquim fervia de gente. Então, o céu ficou branco. O impacto aconteceu no centro da Bahia, a 14 quilômetros do comércio. A explosão gerou energia equivalente a 900 bombas de Hiroshima detonadas simultaneamente. A onda de choque atingiu a orla de Salvador em 4,3 segundos. Vidraças explodiram em toda a Cidade Baixa. O mercado modelo perdeu a fachada inteira. No elevador Lacerda, a estrutura oscilou por 11 segundos seguidos. Mas o pior ainda não havia chegado. A água estava voltando. O meteoro deslocou um volume de água equivalente a 400 piscinas olímpicas por segundo. Uma parede de água de 28 metros se aproximava da Cidade Baixa a 180 quilômetros por hora. Nas ruas do comércio, as pessoas corriam sem saber para onde. A Cidade Alta oferecia refúgio. A diferença de altitude entre os dois bairros era de 73 metros. Mas 73 metros não eram suficientes. A onda atingiu os trapiches do porto de Salvador e os varreu em 6 segundos. O mercado modelo desapareceu sob 4 metros de água em menos de 10 segundos. A onda seguiu pela Avenida da França e chegou à base da falésia com ainda 18 metros de altura. Neste momento, mais de 60 mil pessoas ainda estavam na cota abaixo de 20 metros. Estudos do IPCC sobre impactos oceânicos mostram que tsunamis gerados por impacto meteórico têm velocidade de propagação 3 vezes maior que tsunamis sísmicos. Isso significa que não havia tempo para rotas de fuga convencionais funcionarem. A ilha de Itaparica, que fica diretamente no caminho da Bahia, recebeu o impacto primário da onda. A onda chegou a Itaparica com 34 metros de altura. A ilha tem altitude máxima de 40 metros. Quase toda a faixa costeira da ilha foi apagada em menos de 2 minutos. De volta a Salvador, a onda secundária chegou pela Barra, pela Orla de Ondina e pelo Rio Vermelho ao mesmo tempo. O farol da Barra registrou uma variação de pressão de 94 hectopascais em 3 segundos. O bairro da Barra, com suas avenidas à beira-mar, foi coberto por até 11 metros de água.
O Porto da Barra, famoso pela água calma e pela cor esmeralda, virou um vórtice de destroços. E foi exatamente aqui que os dados científicos começam a revelar algo que poucos imaginam. A Baía de Todos os Santos tem profundidade média de apenas 8 metros. É rasa. Isso significa que o meteoro tocou o fundo da baía. Não foi apenas um impacto aquático, foi um impacto geológico. A cratera formada no fundo da baía teria aproximadamente 2,4 quilômetros de diâmetro. O impacto geológico ativou falhas secundárias no recôncavo baiano. Meu Deus, é um terremoto! Tremores de até 5,2 na escala Richter foram registrados. Cidades como Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, às margens do recôncavo, sentiram o tremor por 40 segundos seguidos. Mas enquanto o interior tremia, Salvador enfrentava algo diferente: o fogo. O calor gerado pelo impacto aqueceu o ar sobre a baía a mais de 400 graus Celsius por alguns segundos. Esse pulso de calor incendiou coberturas de prédios, veículos e qualquer material inflamável exposto na linha de visão direta. Os bombeiros não conseguiam operar. As ruas estavam submersas ou bloqueadas por destroços. O Hospital Geral do Estado, na Cidade Alta, mantinha seus corredores operando, mas em poucas horas, a fila de feridos tornaria o colapso inevitável. Nas partes altas da cidade, as pessoas assistiam ao que restava da Cidade Baixa desaparecer sob a lama. O impacto gerou uma nuvem de ejeção que subiu até 38 quilômetros na atmosfera. Partículas na estratosfera começaram a se dispersar. Em 72 horas, cobririam o Nordeste inteiro. Pesquisadores do MIT simularam cenários de impacto oceânico em águas rasas e chegaram a uma conclusão perturbadora. Baías semifechadas como a de Todos os Santos funcionam como amplificadores naturais de energia de onda. Em vez de dissipar a energia, a baía a concentrou. Cada onda refletida gerou uma nova, maior. 2 horas após o impacto, ondas de reflexão ainda castigavam a orla com alturas de 6 a 8 metros. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um grupo de 340 pessoas havia sobrevivido nos andares superiores de um prédio de 14 andares no Comércio. Eles tinham água engarrafada de um depósito no 10º andar. Teriam sobrevivido por dias. Mas eles eram uma exceção. Estima-se que 180 mil pessoas estavam abaixo da cota de 15 metros quando a onda chegou. A Defesa Civil Brasileira não possui, até hoje, nenhum sistema de alerta costeiro para impactos meteoríticos. O Brasil tem 7.500 quilômetros de costa. Nenhum quilômetro conta com detector de impacto orbital. Pense nisto. Em 2013, o meteoro de Chelyabinsk, na Rússia, não foi detectado por nenhum sistema de alerta antes de entrar na atmosfera. Chelyabinsk tinha 180 metros de diâmetro, o mesmo tamanho do objeto deste cenário. Chelyabinsk caiu em terra, o daqui caiu na água. A diferença muda tudo. Água é 800 vezes mais densa que o ar. Quando o objeto colide com ela, toda a energia cinética é transferida para o fluido de forma explosiva. É como acertar um martelo numa massa de pão e ver a energia se propagar em todas as direções ao mesmo tempo. Agora imagine esse martelo pesando 900 mil toneladas. O vapor gerado pelo impacto aquático começou a condensar. Uma tempestade artificial se formou sobre a baía em menos de 3 horas. Chuva ácida com pH de 3,2 começou a cair sobre Salvador. Corroía pele, tecido e metal. A chuva ácida não era uma consequência hipotética. É física atmosférica documentada em impactos de corpos celestes em oceanos. 12 horas após o impacto, os primeiros helicópteros militares chegaram. O que viram os deixou sem palavras. A Cidade Baixa havia sido reduzida a uma planície de lama com as fundações dos prédios expostas. O porto, que movimentava 20 milhões de toneladas de carga por ano, havia deixado de existir.
A cadeia de abastecimento do Nordeste inteiro havia sido cortada num único evento. Mas olhar apenas para Salvador seria um erro, porque o impacto chegou também ao mar. Ondas de 4 a 6 metros atingiram a costa do Senegal e da Libéria 18 horas depois. Um evento ocorrido em Salvador tornou-se um evento atlântico em menos de um dia. Comente aqui, você acha que uma cidade costeira brasileira sobreviveria melhor com um sistema de evacuação vertical ou horizontal? As simulações mais avançadas sobre resiliência urbana costeira mostram que cidades construídas em cotas acima de 30 metros têm taxa de sobrevivência 4 vezes maior. Salvador tem um trunfo que a maioria das cidades costeiras não tem, as falésias que definem a cidade alta. A cidade alta sobreviveu ao impacto. O Pelourinho, a Vitória, o Campo Grande, intactos. A geologia protegeu o que a engenharia nunca planejou proteger. 72 horas após o impacto, equipes internacionais de resgate chegavam pelo aeroporto de Lauro de Freitas. A reconstrução, segundo modelos de recuperação pós-desastre da ONU, levaria no mínimo 40 anos. 40 anos. Uma geração inteira nasceria sem conhecer a Salvador que existia antes. A Baía de Todos os Santos sobreviveu ao impacto. A natureza, como sempre, é mais resiliente que o concreto. Mas a cidade que a abraçava há 5 séculos havia sido apagada em 11 minutos. 11 minutos, do recuo do mar à última onda de retorno. Este é o tempo que uma cidade tem para existir entre o normal e o inexistente. Não existe plano de evacuação oficial para Salvador em caso de impacto meteorítico, para nenhuma cidade brasileira. A NASA monitora objetos próximos à Terra, mas monitorar não é o mesmo que ter tempo de reagir. De cada 10 objetos com potencial de impacto detectados, 3 são identificados com menos de 24 horas de antecedência. Salvador existe, a Bahia existe, e os objetos que cruzam nossa órbita também. Se você achou que Salvador seria devastada por um meteoro, espere para ver o que acontece quando as barragens ao redor de Belo Horizonte cedem ao mesmo tempo. Um muro d'água marrom avançando pelos vales da capital mineira te espera no próximo vídeo.